Glória a Deus. Vou tirar o paletó porque vai começar a queimar aqui. Vai ficar tranquilo, brincadeira. A gente se mexendo na banca daí. A palavra vai ser bem light, bem tranquilo. O diaconista falou ali da atenção, né? Da prudência do ser humano. Atento a tudo, né? Essa é a história de Gideão, né? Quem conhece sabe, né? Da história de Gideão, que tinha um número de 32 mil soldados, e desses 32 mil, 22 mil desistiram, e ficou 10 mil, né? E desses 10 mil ainda, quantos ficaram, quem sabe? 300. Por quê? Porque esses 300 eles foram prudentes, né? Significa o crente prudente, o crente esperto, tem que pedir sabedoria, o crente tem que ser mais, vamos dizer assim, um QI espiritual mais que as pessoas que não conhecem a Deus. E a gente, infelizmente, não observa isso nos crentes. Poucos, como diz a Bíblia, muitos chamados e poucos os escolhidos. Aqueles 300 foram escolhidos. Por quê? Porque eles souberam como beber aquela água ali. Eles não fizeram como cachorro. Como é que o cachorro faz para beber água? Todo mundo sabe como o cachorro faz para beber água, né? Ele baixa a cabeça e... Ou seja, não vê nada dos nada. Mas aqueles 300 não fizeram como o cachorro. Eles pegaram a água como conchinha assim e levaram à boca. E ali entra aquela parte que a gente falou. Atento, porque eu sou soldado tem que ficar atento, né? Pode dar bobeira. Então manda água, mas de olho no inimigo. Eu não sei se todos aqui, essa história aqui, ela não é uma história assim, uma história bonita. Não, isso é caso real. Eu fiz isso quando era criança, não sei se as crianças hoje em dia praticamente não têm infância, essa é verdade. Mas os de mais idade que sabem, eu fiz isso nos viagens quando era criança. A gente limpava, não sei se o Cleiton chegou a fazer isso, a gente limpava a água e tomava água direto com a boca assim, tirava a folhinha assim. Eu fiz isso, por isso que eu entendo bem essa palavra aqui. Como o cachorro faz, coloca a boca lá e... Mas os 300 pegavam com coxa e levavam na boca. E ficavam atentos a tudo. Hoje em dia não dá para fazer mais isso, né? Porque a água está toda poluída, né? Mas naquele tempo as águas eram cristalinas. Só caíam as folhas em cima, a gente tirava as folhas e colocava um bocão lá. E tomava água. Mas eu não vou pregar sobre isso. Estamos aqui numa época de Páscoa. E a tradição, não a nossa tradição, mas a tradição, você vê que tem ainda crentes, ainda que tem alguns tradições mesmo estando na igreja, mesmo sendo batizado, mesmo até falando de línguas estranhas, mas ainda faz algumas coisas estranhas. Eu lembro que bem nessa época eu preguei, há muitos anos atrás, na Vila Argentina, onde eu dirigi um ponto de pregação lá, e depois a pregação sobre a Páscoa, não vai ser sobre Páscoa hoje, os irmãos estão carecas de saber já da Páscoa. Depois que eu terminei aquela pregação, veio uma irmã à frente e disse: obrigado por essa mensagem, irmão. Você tem que comer a palavra, você tem que olhar para a palavra, não com o olhar de crítica, não com o olhar, não, irmão, não fala isso porque você... Não, a palavra de Deus, eu estou para trás, a palavra de Deus está na minha frente. Diga amém? Amém. E aquela irmã veio para frente agradecendo porque ela estava há 15 anos na igreja e praticaram alguns rituais desta semana que vai se iniciar amanhã para a tradição católica, ou seja, a Semana Santa. Começa amanhã, que é chamado Domingo de Ramos, quando Jesus, isso é bíblico, Jesus entrou em Jerusalém, a jumentinha, e foram colocados ramos de palmeiras, roupas traviadas. Olha o que é o povo. Por isso que a voz do povo, eu preguei aqui sobre os ditados populares que não tem base bíblica, e esse é um dos ditados populares que não tem base bíblica. A voz do povo não é a voz de Deus, porque aquele mesmo povo que recebeu Jesus ali com as palmeiras estendidas no caminho, aquela multidão, diz a palavra de Deus, foi o mesmo povo que pediu lá: solta Barrabás e crucifica Jesus. O mesmo povo. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, no homem como ser humano e em si mesmo como homem. Então, com base bíblica, eu digo para a igreja que 100% eu confio em Deus. No irmão, na irmã, eu confio, quem sabe 80%,
aqueles mais fiéis, eu confio 90%, 95%, mas 100% só em Deus. E que isso, se não estou defendendo, a Bíblia diz, pode confia no homem. 100% só em Deus. Então amanhã é domingo de Ramos, na tradição católica. E essa Semana Santa, daí chega até domingo que vem, que é a Páscoa. Por isso, Semana Santa, na tradição católica. E termina exatamente amanhã os 40 dias chamados Quaresma. Quaresma significa 40, que começa na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, começou. E se você contar no calendário, está bem certinho amanhã, fecha 40 para a tradição católica. Isso é bem claro. Você não tem mais costume, amém? Amém, glória a Deus. E aquela irmã falava que 15 anos, na Semana Santa, ela não comia carne. E tantas tradições. Eu lembro que no interior as pessoas, hoje em dia nem isso faz mais. E os católicos fazem isso mais. Eles ficavam essa semana inteira, eles ficavam principalmente na cidade do interior, eles ficavam na capela, e amanheciam na capela adorando o Santíssimo, que diziam. Hoje nem no interior eles fazem mais isso. Ou seja, é uma semana de muitas tradições. Mas tem crentes que ainda têm tradições. E nós vamos ver ali em João, se você puder acompanhar, se não puder, melhor ainda. Que isso, não vou poder. Não. Você ouvindo, você presta mais atenção na palavra. Procurando ali, às vezes a pessoa nunca pega na Bíblia. Aí quando vem na igreja, começa a se bater ali e perde a palavra. Então eu prefiro que você escute a palavra. Em João, no capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura aqui, uma leitura dramatizada. João 5, 1 a 9. Nós vamos provar pela Bíblia que mesmo entre os crentes existem ainda tradições. Por isso que nós temos que cuidar quando nós criticamos alguém. Porque quando nós criticamos alguém, às vezes esse alguém ele tem uma culpa só. E você tem 3. Como 3, irmão? Porque você aponta assim, ó. Vem 3 para você, 3 dedos. E 1 para a pessoa que está apontando o defeito. E 1 para Deus, que é todo soberano. E às vezes nós fazemos costumes e temos tradições que nós nem sabemos muitas vezes. E vícios que nós não sabemos, como foi citado aqui. Ah, mas eu não tenho vício. O vício do celular. É uma verdade hoje em dia. Tem pessoas que não ficam sem, crentes estou falando, que não ficam sem celular, passam mal. Crentes. Não é aquela televisão. Ah, não fico sem televisão. Nem que esteja ligado lá, só fazendo barulho. Não estou prestando atenção em nada. Mas que fique fazendo barulho lá. Quem tem que fazer barulho é o Espírito Santo dentro de você. Tradições, ó. 1 a 9 de João, capítulo 5. Essa palavra aqui é uma palavra dentro da Páscoa. Só que eu não vou pregar sobre Páscoa. Porque lá na frente, nesse mesmo livro, após essa passagem aqui, Jesus vai sofrer martírio. Se você ver lá no capítulo 12, 10, 12 adiante lá. Nós vamos aqui. Vamos fazer uma leitura dramatizada. O que é dramatizada? Dramatizada é você ler e tentar viver aquilo que está lendo. Capítulo 5 de João. Depois vamos lá para o 9, do 1 ao 14. O capítulo 5 diz exatamente assim, começa ali no versículo 1. O título aqui, cura de um paralítico de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Ora, em Jerusalém existe, o verbo existir, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, que significa casa de misericórdia, uma tradução direta, o qual tem 5 alpendres, 3. Neste jazia, ou seja, estava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava
de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aqui eu quero fazer uma pausa. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Uma vez eu preguei, eu lembro muito bem isso aqui, preguei ali na casa da irmã Sueli, sobre esse versículo, só esse versículo. Quando eu li esse versículo, naquela oportunidade, eu pensei, mas por que Jesus, ele pediu para levantar? 38 anos o homem na cama, e Jesus pede para aquele homem levantar e levar a cama junto. Eu sempre, quando estou estudando a palavra, sempre questiono, faço essa pergunta para Deus, para Deus me dar sabedoria, por quê? Aí eu entendi por quê, porque a cama significa o teu testemunho, no sentido figurado, claro. O teu testemunho, portanto, eu falei na terça-feira aqui, não tem criança que tem vergonha de falar aqui do passado. Não tenha vergonha, porque passado é passado. Você é nova criatura na presença de Deus, amém? Então vem testemunhar, eu era assim, eu era assado, eu fui assim, eu fui assado. Conta o teu testemunho. A cama que significa testemunho. Por isso que Jesus falou, levanta-te, leva a cama, testemunha, vai para o teu testemunho. E anda. 9. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Medita esse final aqui. E aquele dia era sábado. Do 1 ao 9. Agora lá, João 9, 1 a 14. João 9, 1 a 14 diz assim, ó. Cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou em outras palavras, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Aqui também dá uma mensagem, não vou pregar sobre isso não. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando você aceita Jesus, olha, isso é forte, é bíblico. Quando você aceita Jesus, você está nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: o passado ficou para trás. Você não pode trazer maldições. Se você ainda está em maldição, cuidado, você não está ainda na presença de Deus. É forte, isso que estou falando é forte, mas é bíblico. Não tem, mas eu me converti, eu fui batizado, falo línguas estranhas, mas tem uma maldição do meu pai. Não, não, Senhor. Se você é uma nova criatura, não pode maldição te acompanhar. Diga glória a Deus, amém, tome posse dessa palavra. Eu, quando aceitei Jesus, diz: a maldição do alcoolismo não vai pegar. O pai tinha esse vício, meu irmão mais velho ainda tem até hoje. Ele não vai pegar essa maldição da minha vida. Ele não pegou, porque nunca bebi na minha vida, nunca tive vício nenhum, e não tenho. Posso dizer com palavras cheias: se não tenho vício nenhum, que nem celular eu uso. Quatro. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Cada versículo, isso aqui dá uma mensagem. Eu não vou meditar em cada versículo, senão eu vou até meia-noite aqui. É outro tema que eu quero entrar aqui. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu. Com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava?
Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Testemunho forte. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus e o que dantes era cego. E o versículo 14, para terminar aqui essa parte. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Diga amém. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos o quê? Cristãos ou crentes legalistas. O que é um legalista? Legalista que coloca, os fariseus colocavam a vida do ser humano em segundo lugar. Primeiro estavam as tradições, os rituais, os holocaustos, e eles preferiam matar, mas não transgredir os rituais. E Jesus, ele não foi crucificado porque ele fazia o bem. Jesus não foi crucificado porque ele curava, não. Jesus foi crucificado porque ele transgredia as leis dos judeus, dos fariseus. E aqui está um exemplo claro. Está escrito na palavra. Jesus transgrediu literalmente, porque ele não só curou em dia de sábado, como trabalhou. Mas como trabalhou? Aqui a Bíblia é bem clara. Ele pegou o barro, fez lodo. Ou seja, qualquer exercício para os fariseus da época, no dia de sábado, era uma transgressão de lei. E Jesus veio e quebrou, porque ele é Senhor do sábado. Então, eles pegaram Jesus lá, está fazendo alguma coisa, não pode fazer nada. Ele pegou o barro, cuspiu, num dia que não pode fazer nada. Isso está na palavra, você viu? Então, o que quer dizer com isso? Quando o cristão fica legalista, ele não coloca o ser humano em primeiro lugar, coloca as tradições. Tanto é que Jesus foi crucificado pelas tradições, porque Jesus fazia o bem. E quando nós ficamos só na letra, nós perdemos a essência. O que é mais importante? Essa é a pergunta que o cristão, o crente tem que fazer. O que é mais importante para mim? As tradições ou o ser humano? O ser humano, claro. O que é mais importante? Um monte de coisas tem que haver na igreja, tem que ter, claro. Tem que ter louvor, tem que ter poder de Deus, tem que ter oração, tem que ter teatro, tem que ter, enfim, tem que ter tudo. Mas tem que ter, em primeiro lugar, que foi citado aqui, salvação de almas. Esta é a maior alegria. E nós, seres humanos, cristãos, nós não pedimos muitas vezes a visão espiritual de Deus para nós enxergarmos estas coisas. E nós ficamos muitas vezes marchando no mesmo lugar e não abrimos um horizonte espiritual. Os discípulos, aqueles 70, também fizeram isso. Jesus mandou eles, e quando eles vieram contando o quê? Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, aconteceu, Pentecoste, mais uma vez, Atos 2 aconteceu, papapi, papapá, no teu nome fizemos isso. Aí Jesus só escutando. E daí Jesus, falaram tudo, se alegraram, amém, glória a Deus, está por isso. Então deixa eu falar. Jesus disse, não se alegrem, porque os espíritos saem, porque os demônios, em resumo, diz a palavra, se alegrem por terem o nome escrito no livro da vida. Isso significa salvação, igreja, isso é salvação. E nós vivemos em tradições aqui nesse texto que nós vemos que naquela época já tinha tradições. Tanque de Betesda e tanque de Siloé, se você prestou atenção na leitura. Betesda era o nome do tanque, que significa casa de misericórdia. Olha só, casa de misericórdia, seja algo físico, algo literal. O tanque de Siloé não. O tanque de Siloé significa o enviado. Está vendo a diferença? Isso não está escrito aqui. Tem mensagens que estão por baixo, não está na palavra. Você tem que tirar a mensagem. Então, nas entrelinhas, como se diz, nas entrelinhas. Por isso que
Jesus não deixou aquele homem entrar no tanque de Betesda. Por quê? Porque era uma tradição. Era tipo uma superstição, igreja. Por isso o texto diz que não era sempre que o anjo vinha. E era um anjo. Não era Jesus, era um anjo. O texto diz que era o anjo do Senhor. Porque Jesus, o filho dele, estava ali do lado do tanque. Está entendendo a mensagem? Por isso que Jesus não pediu. Jesus podia, eu estou aqui agora, então você pode entrar no tanque. Não, Jesus era a própria bênção. Não precisava de tradição. Porque o texto é bem claro, diz que de vez em quando descia um anjo e agitava a água. Ou seja, tudo aquilo que é rotineiro se torna uma tradição, um costume. E o crente não pode ter costumes, tradições. Mas o dono da bênção estava ali. Aquilo ali era só um simbolismo, uma coisa supersticiosa, que o pessoal ia a multidão lá, e aquele povo egoísta, aquele homem disse assim, ninguém me leva lá. E o tanque tinha degraus para descer. Veja como o ser humano, todo mundo quer ser curado, mas eu não vou lá para você, eu quero que primeiro ser eu. Ele disse que primeiro e outro não, porque eu estava na cama, não podia. Como é que eu saía levar a cama nas costas e era aleijado? 38 anos. Ninguém levava, porque era um só que descesse. O primeiro que descesse, diz o texto, o primeiro era curado. Mas Jesus Cristo estava ali, e a partir daquele momento não era só um, mas era a multidão que vinha, e ele curava, e dizia, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, amém? Ele diz, a palavra do presbítero Cabral, do fulano e tal, não, a tua fé, a fé do quê? E aí vem uma contrapartida, a Bíblia diz que a fé se adquire como? Você adquire lá na TV, lá no YouTube também, se você acessar as pregações. Hoje em dia a gente vê poucas pessoas fazendo isso, é verdade. É só é só vídeos ali de vídeo cacetado, não sei como é que chama agora. Claro, é bom você dar risada de vez em quando. Caiu. Mas crentes que escutam palavra, eu sei que tem aqui, mas são poucos. Eu vejo isso na minha família. Porque eu estou no ateliê lá, estou fazendo meus artesanatos, estou tocando violão, estou tocando guitarra, estou fazendo meus artes manuais, mas a TV está ligada. E todo dia está ligada no canal da Band, do RSOS. Mesmo trabalhando ali, isso todo dia. Depois que eu faço o meu exercício lá de físico, que faço há muitos anos isso, eu assisto todo dia. Até porque não tem outro canal ali onde eu assisto. E a gente aprende muita coisa. Mas eu sou crente cascudo, já sei. Não, eu não sei nada. Cada vez que eu vou estudar a palavra, nossa, eu não sabia disso. Quantos anos pregando, eu não sabia. Você sempre vai aprendendo coisa nova. E o RS falando lá, eu fico escutando e vendo lá. Puxa, você não sabia mesmo também. Você vai aprendendo cada vez mais. Então faça, só por farra. De vez em quando você coloca ali no celular uma pregação. Não estou dizendo que tem que ser fanático, o dia inteiro, 24 horas ali, escutando a pregação, orações. Eles começam a ser o quê? Legalista. Mas escuta de vez em quando a oração, a pregação, deixa um pouco aqueles vídeos lá. Isso aí entope o teu celular e não traz benefício nenhum. Então aqui tinha dois tanques, um Betesda e outro Siloé. Betesda era o significado do ritual, tradição. E Siloé não. Siloé era o enviado. E quem que é o enviado? Jesus Cristo. E aquele enviado estava lá no tanque de Betesda, do lado daquele homem que estava enfermo há muitos anos. Se Jesus concordasse naquele momento e dissesse, vai, desce no tanque lá de Betesda agora, então continuaria as mesmas tradições. Mas Jesus veio e quebrou essa também. Disse, não, agora acabou aqui. Agora eu cheguei, a partir de agora, a bênção é o Filho de Deus que vai dar para você. Diga amém. Chega de tradições. Aquela mulher, voltando aos poucos, eu vou lembrando do que eu estava falando. Aquela mulher fazia esse ritual da Semana Santa, começou peixe. Crente, batizada, uma idade já um pouco já avançada também, 15 anos na igreja. E ela veio para frente, obrigado, irmão, por essa palavra que eu fazia 15 anos, eu fazia nessa Semana Santa, na sexta-feira eu não trabalhava de jeito nenhum.
na sexta-feira santa, é pecado, eu vou trabalhar. Que isso, irmão? Claro que você não vai afrontar teu irmão católico. Dizer para ele, não, eu vou trabalhar até hoje, para nós não tem sexta-feira santa. Não, isso não. Só que eu trabalho normal, tranquilo, sem afrontar o católico. Os nossos irmãos queridos católicos, eu tenho muitos conhecidos, eu tenho mais conhecidos católicos do que evangélicos. Eu já se dá super bem. Até inclusive a semana o Senhor me pediu oração lá, ele estava tendo problema dele. Ele falou que era inveja, eu não quis, não importa qual seja o problema exatamente, ele só pediu para mim fazer oração em termos de inveja na vida dele. E já na semana seguinte ele já foi lá dizer que já está dando certo o negócio. Eu não sou curioso, né? Que negócio que é, irmão? Ele não é nem irmão, ele vai ficar católico. Daí ele falou, já está dando certo o negócio. Amém, glória a Deus por isso. Mas continua nessa fé então. Betesda, Siloé enviado. Agora veja a diferença, igreja. Naquele tanque Jesus não deixou aquele homem entrar. Agora lá em Siloé, veja no versículo 7 lá, de 9, capítulo 9. Ó. Jesus dizendo aqui, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Porque aqui espiritualmente falando, o tanque de Siloé significa Jesus. E o tanque de Betesda significa tradições. Significa Jesus do lado e primeiro as tradições. E tem crentes que têm tradições sim. Tem costume sim. Tem porque eu sei. Não adianta dizer que não, porque tem. São raros os crentes que não têm costume, têm tradições. Tem crente que é mais cheio de magia do que pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem crente que parece que serve a Deus, que parece que, sei lá, Deus de brincadeira. Que não tem fé para nada, tudo é pecado, tudo não pode, qualquer lugar que vai não pode ir porque é amaldiçoado. E o que diz a Bíblia? Onde colocar a planta dos teus pés, abençoado será. Ah, eu não vou ao cemitério porque tenho medo de trazer pó do cemitério para minha casa. Que é isso, crente? Você é cristão, você tem o sangue de Jesus ou não tem? Ah, eu não tenho medo de entrar em cemitério, não me sinto bem. Tudo bem, naturalmente falando pode ser, mas nós não estamos falando do natural, do sobrenatural que é o Espírito Santo na tua vida. Tem crente que não pode passar numa esquina que tem um trabalho de macumbaria ali que vai para outra rua. Tem medo. O crente tem que estar preparado, não é só pastor, não é só presbítero, diácono, diaconisa, missionário, não é o cristão em geral tem que estar preparado, é sério o negócio. Se você é uma pessoa cristã, uma pessoa que diz que é de Deus, se vem a pessoa para orar com você, você vai ficar com medo? Se você tem vontade de orar, se você se acha em condições de orar, ore, mas esteja preparado, porque pode acontecer qualquer coisa naquele momento. Pode a pessoa ficar possessa de demônio, e o que você vai fazer? Chama o presbítero, chama a pastora, me acuda, pelo amor de Deus. De repente, se ora para aquela pessoa, que a pessoa está com problema no estômago, como eu já disse, e de repente vomita na tua frente, você, meu Deus do céu, começa a passar mal ali também, duas pessoas passando mal ali. É fácil ser cristão? É fácil, mas tem que. De repente, entra uma pessoa ali marcada na igreja, está pregando, outro está pregando, de repente a pessoa, opa, vou maneirar a pregação, porque entrou uma pessoa marcada ali. Vou maneirar, não estou atrevida não. Eu pregava lá na favela do Parolim, morava na Ventania, em Curitiba, pregava no Parolim. E quem conhece Curitiba sabe o que é Parolim. Lá é a verdadeira favela. Lá você anda pela rua assim, você parece estar num filme de terror, no filme de zumbi. São pessoas trocadas, pessoas gritando, correndo atrás do outro, pessoas deitadas pelo chão, uns se drogando no canto. E se você for chamado para participar do culto da cadeia? Não, pelo amor de Deus, eu não vou lá. Lá é um verdadeiro inferno. A Bíblia diz que Jesus foi até o inferno pregar a palavra de Deus. Então, Siloé significa o enviado. E volto a dizer, Betesda significa tradição. Siloé significa Jesus Cristo, o enviado. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se. E o que aconteceu? Voltou vendo
Significa o que, igreja? Que nós, se não somos lavados, ainda temos que ser lavados no tanque de Siloé, que significa o enviado. E não esperar o tanque de Betesda, que de vez em quando, uma vez por ano, é na Páscoa, é no Natal, é a Semana Santa. Não, 365 dias do ano, quando é um ano normal, e 366 quando é o ano que tem 29 dias de fevereiro, bissexto. Todos os dias é dia de Páscoa, todos os dias é dia de Natal. E o crente às vezes tem crente que não comemora nenhum nem outro. Tem que comemorar sim. Essa não a Semana Santa, para comemorar o nascimento e também, e essa principal parte aqui, a crucificação, paixão e morte de Cristo. Se tem uma coisa que está clara na palavra de Deus, para nós lembrarmos, é essa época. Não exatamente esse ritual de Semana Santa, mas a época da crucificação que está falando de Páscoa, e ovinho de coelhinho que não bota. Ou você já viu um coelho botando ovo? Talvez ele bota uns que parece ovo assim, vai distribuindo assim. Mas não é ovo, é outra coisa. Experimenta ver se é um ovo. Já viu o coelho botar? Não as tradições, mas o sentido espiritual, Jesus mandou sim. Mas onde está escrito isso, pregador? Lá na Santa Ceia. Fazer isso todas as vezes. Deus não está especificando aqui as quantidades. Mas todas as vezes que fizerdes isso em memória. O que é memória? Lembrança. O Natal não está escrito, mas a Páscoa sim. Fazei isso todas as vezes, independente da quantidade. Uma vez por mês, todos os meses, uma vez no final de ano. Todas as vezes que fizerdes isso, em memória, lembrança de mim. Essa época que o mundo está vivendo, chamado de Páscoa, e que Jesus, assim como no Natal, também é esquecido. No Natal, o bom velhinho toma conta do mundo. Bom velhinho, Papai Noel. E Jesus, cadê? Porque o bom velhinho comprou isso para mim, o bom velhinho comprou aquilo, e o presbítero Adilson está aí, e eu explico isso o ano inteiro, trabalhei, e o velhinho que leva fama. O velhinho botou isso para mim lá no quarto. Foi lido aqui, educa a criança no caminho que deve andar. A Bíblia diz, ensina, educa, instrui em outras traduções. A Bíblia não está dizendo, lê a Bíblia para a criança, lê, e você dorme antes da criança. Por isso a Bíblia é clara, educa, instrui. O que é isso? Instruir, educar é você ler e explicar. Mas aí é doença, pregador. Aí eu vou ter que consultar os universitários, porque eu só leio, mas eu não sei explicar, eu não tenho sabedoria daquilo. O que eu estou fazendo na igreja então? Peça, a Bíblia diz, peça, sabe para quem? Pastor? Não, a Deus. Independente, tem pessoas que têm dificuldade para ler, mas tem muitas pregações hoje em dia na internet, no rádio. Peça sabedoria. E depois, Deus pode te abençoar. E você já não está mais esperando um anjo agitar a água. De vez em quando, não esperar um anjo. Vem no tanque de Betesda, vou esperar. Vou esperar essa pessoa. Irmão, ora por mim. Pastora, faz uma oração por mim. Fulano de tal, aquele lá que é presbítero, aquele crente, né? 9 horas? Ou 6 horas? É crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim. Foi falar no crente girafa, né? Aquele crente que está na igreja e a cabeça não cabe na igreja. Porque girafa é grande, né? O corpo está na igreja e a cabeça está lá fora. Porque é o crente girafa. Ou seja, está pensando nas coisas de fora. Está pensando já o que vai fazer para a Páscoa. Onde vai comprar o chocolate. E depois reclama do governo. Chocolate está caro. Esse ano não vai dar para comprar, mas chega o dia. Vai lá e compra um cestão. Está aqui, meu filho. Está aqui. Daí manda o filho fazer uma coisa. Não vou. Aí você fica aqui no meu joguinho agora. Siloé, o enviado, vai lá, lava-te, se encha da água do Espírito Santo, se encha da água purificadora, se encha da fonte que nunca seca, chamada Jesus.
vai, lava-te. E o texto aqui é bem claro. Ele não diz para fazer como o gato. Não, é para se lavar. O que é? Tomar banho? Ou seja, é para mergulhar na fonte de vida chamada Jesus. É para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero, Senhor, isso é se lavar. Aleluia. É se banhar realmente, não é fazer como o gato Samuel, os bigodinhos e pronto, está feito. Não. Tanque significa se banhar. E aqueles tanques eram necessários naquela época, porque a água era escassa. Até hoje é assim, lá no Oriente Médio. A água vale ouro. E eles faziam aqueles tanques para deter a água da chuva. O tanque de Siloé e o tanque de Betesda era para desviar o curso do rio, que eu não lembro o nome lá, e para ficar ali naquele tanque, para ter a água. Assim também é a nossa vida, igreja. Quando a chuva espiritual está caindo, através do quê? Eu gosto de um culto cheio de poder, cheio de Pentecostes, rolar no chão, ou subir para cima, bater a cabeça no teto, sair correndo, glorificando a Deus, e depois termina o culto, vai para fora. Dizendo, sei como é que eu vou pagar aquela luz, né? Aquela água, não sei, poxa vida, lá em casa não tem muita comida, não. E cadê o poder? Cadê o poder? Glória a Deus. Cadê o poder? O poder, o crente que se lava no tanque de Siloé, se banha no tanque de Siloé, ele não teme nada. Ele está pronto para tudo. Tanto no momento, como diz o apóstolo Paulo, no momento de fartura, no momento em que tem poucas coisas. Agora o crente, ele sofre dos dois lados. Quando tem e quando não tem. O apóstolo Paulo diz que aprendeu, ele foi instruído a tanto viver fartura como quando não tem nada. Ele aprendeu a viver dos dois jeitos. Tem crente que não se lavou ainda no tanque de Siloé. Porque quando está bem, a situação está boa, glória a Deus, aleluia, Pentecoste, Atos 2 já aconteceu, não precisa acontecer todo o culto. O poder está em você, é bom o poder, sim, é bom o culto fervoroso, sim, eu gosto, sou caminhada de fogo também. Mas não queira fazer Atos 2, Atos 3, Atos 4, cada vez que na igreja quer poder, mas depois sai para fora, quer todo poder. Não! O poder está dentro de você! O poder de Deus já foi esparramado. O Atos 2 aconteceu lá e depois, só se a minha Bíblia estiver errada. Se estiver errada, eu rasgo ela, não prego mais a palavra de Deus. Atos 2 aconteceu uma vez só. E depois não aconteceu mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então está em mim e está em você. Simples assim. Então busque sempre se banhar. Não no tanque de Betesda, esperando, quando der, quando vir, quando tiver vontade. Não, mas no tanque de Siloé, que significa Jesus Cristo, o enviado do Senhor. Talvez bem forte e fique com o tanque de Siloé matutando na tua cabeça a semana inteira, em nome de Jesus.